Olá, essa é uma série que vai contar sobre 3 histórias, né? É uma série de 3 vídeos que vão contar 3 histórias de 3 mulheres. Então hoje eu vou iniciar com a primeira história, que é de uma mulher chamada Tamar. E a história dela é muito impactante, porque na verdade as 3 mulheres, elas têm uma história que acabam se interligando através do tempo. E graças à primeira mulher, né? Mas as 3 mulheres têm algo em comum. Essas 3 mulheres fizeram história do zero. Elas começaram do zero e marcaram a geração delas, marcaram a vida delas, né? Cada uma transformou a sua vida, a sua história, a sua família. Então é muito impactante a história delas. E hoje eu vou começar contando a história de Tamar, que é a primeira mulher super empoderada, né? Que foi super empoderada aí e deu início a essas histórias. Então eu vou iniciar contando a história de Tamar, a primeira mulher. Quem foi Tamar? Tamar, ela era nora de Judá. Mas quem quiser também acompanhar essa história, está no livro de Gênesis, no capítulo 38, a partir do 1º verso. E quem foi Tamar? Tamar, ela era nora de Judá. E Judá era um dos filhos de Jacó, foi um dos filhos de Jacó, na verdade. Então, para a gente entender, Judá, ele se casou com uma mulher chamada, vamos lá, acompanha aqui, Sua. Então, Judá tinha uma esposa chamada Sua. E aí conta que eles tiveram 3 filhos. Então, o primeiro filho foi o nome do primeiro filho, o nome do segundo filho é Onã e o terceiro filho é Sela. E conta a história que Tamar se casou com o primogênito de Judá, ou seja, ele casou com tá? Então, ele se casou com só que a Bíblia relata que era um homem mau. Então, está escrito bem assim. Fala aqui, o seu filho mais velho, se casou com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então relata a história que Tamar era casada com um homem e esse homem era mau. Esse homem tinha uma vida perversa. E Deus não se agradou disso e o matou. Então aqui começa a história de Tamar. Aqui começa o sofrimento de Tamar. Aqui começa a humilhação de Tamar, né? Que às vezes, né, a pessoa se casa, não sabe, né, a índole do fulano, se casa com fulano. E depois que se casou com fulano, e aí percebe que fulano é um cabra do mal, né? Um malvado. E aí conta, né, que Deus tá olhando tudo lá de cima e vê que era um homem perverso e resolve colocar um fim aí no CPF dele, coloca um fim na vida dele. E aí essa eu vejo como uma primeira humilhação na vida de Tamar, porque só Deus sabe, quando uma pessoa se casa com alguém e esse alguém é perverso, esse alguém é malvado, e esse alguém é arrogante, mentiroso. Claro que isso também é um defeito para a mulher, né? Então, independente sendo homem ou mulher, né? Quando alguém casa com outra pessoa e descobre essas características, a pessoa, lógico, o parceiro sofre e muito, né? De se casar com alguém assim, independente se é um homem ou se é mulher. Mas aqui, voltando à história de Tamar, Tamar percebe que o cara era um traste, em outras palavras. Tão traste, tão perverso, que Deus resolve pôr um fim na vida dele. Então, morre. Só que além de ser um traste, ele não deixou descendentes. Não tinha descendente dele. Então, naquela época, era muito importante a mulher ter filhos, era muito importante a mulher ter descendentes, deixar descendentes. Por quê? A mulher normalmente era muito desprezada naquela região, tá? Né?
A gente não estou falando do Brasil, claro. Então, naquele tempo, né, em Israel, naquele tempo, a mulher deveria ter filhos, deveria procriar, né, e deixar seus descendentes, né? E Tamar não ficou com nenhum filho, não teve filhos. Eu imagino que talvez ela tenha tido uma vida bem sofrida. O cara morre e ainda não deixou filhos para ela. Então imagina, já começou aí a história dela. A mulher sozinha, sem filhos, abandonada, rejeitada, né? Porque a Bíblia relata muito sobre amparar as viúvas, né? Não deixar a viúva desamparada. Vamos lá, seguindo a história. Então, Judá, o sogro de Tamar, né, dá um jeito maroto e fala pro irmão dele se casar com Tamar. E fala o seguinte, ó, Onã, é o seguinte, né, teu irmão não deixou filhos, morreu, e agora Tamar te toca a ti, né, te toca a ti. Chegou a tua vez, né? Então, casa com Tamar e tenha filhos, para que a descendência do teu irmão, para que a descendência de seja lembrada, né? Então, Onã sabia que se ele tivesse filhos, os filhos não seriam deles, ou seja, o filho logicamente seria dele, mas a descendência seria para lembrar o irmão, Então, Onã, né, tem um plano maroto, né? Já tinha um irmão mais velho, malvado, né, perverso, provavelmente, né, já via as atitudes do irmão, decidiu, né, por conta própria, fazer o quê? O plano de Onã, a Bíblia relata que Onã, toda vez que Onã tinha relação sexual com Tamar, ele jogava o esperma dele no chão para que Tamar não ficasse grávida. Então ele pensou, não, eu não vou dar filho para essas, né? Porque também naquela época eles podiam ter mais mulheres. Então ele falou o quê? Com essa eu não vou ter filho, porque eu sei que o filho não vai ser meu, o filho não vai me ajudar, não vai servir de nada para mim, só vai lembrar a descendência do meu irmão. E aí ele decidiu simplesmente jogar o esperma na terra. Só que, mais uma vez, Deus lá do céu vê todas as coisas, né? E aí eu percebo assim, a humilhação de Tamar foi muito grande, né? Aí aqui, imagina, né? Tamar casou com o primeiro traste, né? Com o primeiro perverso. E aí ele morre. Ele não deixa filhos. Aí ela vai e casa com o irmão. Imagina como essa mulher foi humilhada, né? Ela casou com o irmão. O irmão seria para quê? Para cuidar, para amparar, para dar descendentes a ela. Imagina o irmão só utilizando ela, né? Porque aqui sexualmente ele estava utilizando ela. Ele não queria que ela tivesse uma geração, ele não queria que ela tivesse um nome, ele não queria que ela tivesse uma descendência. E ele jogava o esperma no chão para que ela não pudesse ficar grávida, né? Então, ou seja, ela, em vez de receber um marido, alguém para apoiar, para cuidar dela, não. Foi o traste número 2. Aí, então, ela foi humilhada novamente, né? Ela foi desprezada, né? Ela foi humilhada. Ele desamparou ela, né? Ele fez dela um objeto. Ele só utilizou ela. Só que a Bíblia relata também que o Senhor não se agradou do que Onã estava fazendo e decidiu pôr um ponto final na vida dele. E aí cancelou o CPF de Onã, porque o Senhor lá do céu estava vendo todas as coisas e acompanhando a história de Tamar. O Senhor estava vendo lá o sofrimento da viúva, né? E é interessante porque essa mulher, né? Imagina a situação dela. Ela estava sendo humilhada, ela estava sendo desprezada, né? Viúva uma vez, sem filhos, sem descendentes, viúva pela segunda vez, sem filhos, sem descendentes. E aí, né, chega Judá e fala para ela, né? A história conta, né? Na Bíblia relata que fala que Judá fala para ela: volte para a casa de seu pai e continue viúva até que meu filho, Selá, ou seja, o caçula, fique adulto. Então,
E mais, né? A Bíblia relata que fala que ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto como seus irmãos. Imagina a baita humilhação dessa mulher. Ela pensa, né? Vamos por partes aqui, ó. Ele olha para ela e fala: volta para casa do seu pai. E continua viúva, ou seja, volta para casa do teu pai. Uma mulher viúva, pensa só, uma pessoa casou 2 vezes, viúva, ficou viúva de 2 maridos, sem filhos. Imagina como que ela não estava psicologicamente. 2 lutos. Imagina como que ela não estava fisicamente, porque ela foi praticamente abusada por Onã, né? Ela estava no fundo do poço, ela estava arrasada, né? Ele fala assim, volta para a casa do seu pai. Imagina ela chegando na casa do pai dela, sem neto, sem filho, viúva, né? Pela morte de dois homens. E aí ele fala, né? E continue viúva. Ou seja, você não está liberada para casar com ninguém. Você não está liberada para conhecer ninguém. Você não está liberada para se relacionar com ninguém. Você é viúva e você permanecerá de luto. Ou seja, você pertence aos mortos. Aqueles que morreram, você pertence a eles. Ou seja, ele fala, continue viúva. Ou seja, eu não estou te liberando para casar com outra pessoa. Você é viúva, mas você pertence aos mortos. Imagina ela chegando na casa do pai dela, toda de negro, toda triste. Já tinha sofrido na mão do primeiro, sofreu na mão do segundo, foi humilhada, foi desamparada, sem filhos, sem alegria. A mulher estava no fundo do poço e ainda falou: fecha a portinha, que você não pode se apaixonar por ninguém, você não vai conhecer ninguém, você não vai casar com ninguém, você vai continuar viúva até que meu filho cresça e aí se case com você. Tudo bem, ela falou, né? Ele falou, você pertence aos mortos, né? Então permaneça com a sua viuvice, não sei a palavra aí. Agora, é interessante que quando ele fala assim, ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto como seus irmãos. Imagina Tamar escutando os rumores sobre ela. Imagina as pessoas vizinhos fofocando. Se o sogro pensou isso, ela provavelmente, talvez já tinha escutado um zum zum zum, como se ela tivesse sido culpada pela morte dos maridos. Né? Aqueles cochichos, né? Olha, Tamar tá viúva de novo. Tamar não tem filho. Tamar tá em pecado. Tamar tá pecando porque Tamar não tem filho. Tamar morreu os 2 maridos. O que será que tem de errado com Tamar? Imagina, além de tudo, ter sofrido na mão dos 2 trastes, ainda ser culpada por não ter filho e ainda ser culpada pela morte dos 2 trastes, né? Dos 2 maridos. E ele fala que assim foi Tamar para casa do seu pai. Assim foi Tamar para casa do seu pai, né? Ela foi humilhada, acusada, porque ela praticamente estava sendo acusada, né, pela morte dos maridos, porque quando a Bíblia relata que ele disse, que Judá disse isso porque ele tinha medo, então ela com certeza já estava sofrendo aí, talvez interior, essa acusação, né? Desprezada, ela estava angustiada, ela era uma vítima, sim, literalmente uma vítima, estava solitária, não tinha filhos, não tinha descendência, não tinha herança, sem amparo e totalmente rejeitada. E Tamar foi. Mas a parte importante dessa história é que Deus tem um plano. Então, assim, Deus tem um plano para o povo dele. E Deus já tinha um plano sobre a descendência de Jacó, sobre o pai de Judá. Então, o Senhor já traçou uma linha, um plano. E aí, o que nós precisamos saber é que nós também precisamos de um plano.
porque Deus tem um plano, e independente, se você se colocar dentro desse plano ou não, o plano de Deus, ele vai se cumprir. Então, guarda isso, Deus tem um plano, e o plano dele vai se cumprir. Então, conta, né, continuando a história, né, aí aqui a gente vai entrar numa linha de divisão aqui, uma linha de separação, que relata que a mulher de Judá morre. Então, a mulher de Judá morre. Que interessante, viu? Porque fala assim, a gente tem, vamos lá, a gente tem a história de uma família, né, aqui tem a história de um pai, de uma mãe, de filhos e de uma nora. Então aqui mostra a história de uma nora que foi totalmente rejeitada, humilhada, foi desprezada, foi agredida psicologicamente, né? Tava no fundo do poço, essa mulher, né? Essa nora, dentro de um contexto, dentro de uma família, essa nora totalmente aí desamparada, né? Mas aqui conta que conta a história que a mulher de Judá morre. E aí o que acontece? Aparece uma linha de separação nessa história, né? Enquanto isso, né? Enquanto todo esse tempo em que a mulher de Judá morre, Tamar tá lá, na casa do seu pai, humilhada, o tempo tá passando e Tamar escutando que o filho mais novo de Judá cresceu. Então ela tá lá. Eu fico imaginando, né? Tamar de preto, toda de preto, né? Com o rosto coberto, de luto, com olheiras, né? Desprezada, humilhada, escutando assim. Ah, você ficou sabendo? Você ficou sabendo que o filho de Judá já é homem feito? Você tá sabendo que o filho de Judá já cresceu? Que o filho de Judá tá bonito? Que é homem, bonito? Você tá sabendo que o filho de Judá tá namorando? E eu fico imaginando Tamar escutando tudo isso. E os cochichos, né? Ah, você ficou sabendo que o filho de Judá vai casar? Você tá sabendo disso? Né? E Tamar lá, na casa do pai, humilhada, sem filhos, desprezada. E ó, escuchando todo o bochicho. Então, eu acho que assim, o que eu ganho nessa história é que Tamar, ela começou a cair a ficha dela, que ela estava envelhecendo, que ela estava escutando esses rumores, que o menino cresceu, pensa, né? Porque já tinha 2 pessoas que já tinham morrido. Depois a mãe dos meninos morre. E ela lá, viúva, envelhecendo. Imagina um tempo passando e ela envelhecendo. E ela começa a perceber que ela não ia mais poder ter filhos, né? Que a madre dela estava se fechando. Ou seja, né? Que o tempo de fertilidade dela estava se acabando, estava se esgotando. E às vezes, talvez ela tivesse o quê? Hoje a gente sabe que a mulher tem filho mais ou menos até os 40 anos, né? Talvez ela estivesse com 35 e começou a escutar o filho mais novo de Judá vai casar, o filho mais novo de Judá tá homem feito. E ela com os 35. E ela chegando nos 37, talvez chegando no 39, e ela pensando, mais um pouquinho e eu não vou ter descendente. Mais um pouquinho e eu não vou ter filhos, porque isso era o que Judá queria. Judá falou, vai para casa e curta a sua viuvez, né? E seja viúva e vai curtir, né, sua viuvez. Não se interesse por ninguém, né? E aí ela começou a pensar, eu vou morrer sem descendente, eu vou morrer sem filhos, eu vou morrer rejeitada, eu vou morrer humilhada. Eu imagino Tamar andando de um lado para o outro e falando, Deus, mas por que o Senhor permite isso comigo? Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, por que eu não tenho filho? Por que você não me deixou ter filho? O Senhor não me deixou ter filho com aqueles trastes. Mas por que eu estou sendo tão humilhada? Por que eu estou sendo desprezada?
Eu imagino Tamar andando de um lado para o outro, toda de preto, e assim chorando, orando e falando: Deus, por quê? Deus, me mostra, Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu tô ficando velha? E por que eu não tenho filho? Indignada, imagina ela indignada. E eu imagino ela questionando Deus. E eu imagino que nesse momento de indignação, a ficha de Tamar caiu. Eu creio que Tamar entendeu que Deus tinha um plano. Eu creio que Tamar percebeu que o plano de Deus estava traçado e que ela precisava de um plano. Então eu entendo que a ficha dela, no meio desse questionamento, dessa indignação, depois de tanto tempo, e ela escutando que o menino mais novo estava crescendo, estava bonito, estava velho, e ela estava envelhecendo, eu imagino que a ficha dela tenha caído e ela falou: Deus tem um plano, mas eu preciso ter o meu plano. Então eu imagino a ficha dela caindo e ela fala: eu preciso ter o meu plano. E esse é um ponto onde eu quero chegar. É que o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está traçado. O plano de Deus está traçado. Só que nós, como seres humanos, nós precisamos também ter um plano. Nós precisamos ter o nosso plano. E aí conta a história, né? Aqui depois da indignação de Tamar, né? Que os olhos dela, eu acredito que os olhos dela foram abertos, né? Sobre o plano de Deus. E aí Tamar escuta que o sogro dela, né? Já tinha terminado o luto. Imagina só. Judá, a mulher de Judá morre, passa o tempo, Judá sai do luto e Tamar ainda tá de luto. Judá foi muito malvado. Não, o Judá não poderia ter feito isso, não deveria ter feito isso. Só que ele não contava que Tamar ia juntar as forças dela, toda aquela humilhação, no chão, se rastejando, e ela ia ter um plano. E aí Tamar escuta que Judá saiu do luto. Imagina ela escutando, né? Cara de pau, né? Saiu do luto e eu aqui no luto, né? Deixa só, eu imagino ela desse jeito. E fala que Judá saiu do luto da esposa dele, né? E que ele ia até Timnat, onde estavam cortando lã das suas ovelhas. E aí ele ia levar as suas ovelhas, né? Ele ia lá para tosquear, né? As ovelhas. E alguém contou a Tamar. Conta a história que alguém contou a Tamar que seu sogro ia até Timnat a fim de cortar as lãs das suas ovelhas. Então fala que Tamar se trocou, tirou aquele luto, falou: é agora que eu preciso colocar meu plano em ação. Porque assim, na vida é assim, a gente tem um tempo da humilhação, mas chega num tempo que você tem que colocar o plano em ação, mesmo sendo humilhada. E aí conta que Tamar trocou de roupa, né? Deixou de lado as suas roupas de viúva, né? Cobriu o véu e se disfarçou. A Bíblia conta que ela se disfarçou de prostituta, né? E ela se disfarçou e fala que ela sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnat. Então ela sentou no meio do caminho para Timnat e falou: eu vou ficar aqui na espreita, né? Só olhando. E ela fez isso porque sabia que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado ele para casar com ela. Então ela teve esse plano porque ela sabia que Selá era homem feito, mas Judá não havia mandado o filho para se casar com Tamar. Judá viu, passou no meio do caminho, Judá viu e pensou que era uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto, Tamar cobriu o rosto. E aí fala que ele foi até Tamar, sem saber que era sua nora, e perguntou para ela se ela queria se deitar com ele. E ela perguntou: quanto é que você me paga? Né? E aí ele fala: olha, eu te mando, depois que eu tosquear minhas ovelhas, eu te mando lá um cabrito, né, do meu rebanho. Ela fala: tá, mas
deixa algo de garantia, né? Uma prova que você vai me mandar o cabrito. E aí ele fala, o que você quer que eu deixe? E ela diz, né? Eu quero o seu selo com o seu cordão e o seu cajado. E aí é onde que culminou o ponto, a história, o plano de Tamar. Deu certo. Tamar conseguiu, né? E fala que Tamar engravidou. Só que aqui o plano dela deu certo. Só que ela sabia que ela estava correndo um grande risco de vida. Então, Tamar, ela preferiu correr um risco de vida, ela preferiu morrer tentando fazer o plano dela dar certo do que morrer velha, do que morrer viúva, do que morrer sem descendente, do que morrer e ficar esquecida pelas gerações e ser esquecida no mapa, né? Ninguém saber quem era ela. Mas ela preferiu, ela falou assim, eu vou correr esse risco, mas eu vou fazer um plano, porque ele foi injusto comigo. Eu vou fazer um plano para salvar a minha descendência, para salvar a minha geração. Então, o que ela fez? Fingiu de prostituta, se deitou com ele, pegou o selo com o cordão e o cajado e, bacana, o plano deu certo. E aí, e ela sabia que ela poderia ser queimada ou apedrejada, né? E aí, depois de um tempo, né, o Judá pega e manda o amigo dele levar o cabrito para Tamar, ir atrás de Tamar, não sabia, né, atrás da prostituta, e levar o cabrito. Quando o amigo dele chega lá, no lugar que Judá tinha indicado, ele não encontra nenhuma prostituta. Então ele vai decidir perguntar para o pessoal, cadê a prostituta que fica aqui normalmente? E aí o pessoal fala, aqui não fica nenhuma prostituta. Daí ele volta para ajudar e fala, olha, eu não encontrei. E eu perguntei pro pessoal, o pessoal falou, não, aqui não fica nenhuma prostituta. Daí Judá, muito esperto, fala o seguinte, né? A minha parte eu fiz. A minha parte eu mandei o cabrito, né? Já não é problema nosso. Vamos deixar isso de lado. E segue a história. 3 meses depois se passaram. E aí chegam até Judá e falam, olha, a tua nora agiu como uma prostituta e está grávida. Judá pensou rápido, né? Opa, agora que eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Falou o quê? Manda essa mulher para ela ser queimada. Então ele pensou rápido, né? Vou me livrar de Tamar, né? Sem sujar as minhas mãos. Foi ela que procurou, né, o erro. Então ela tem que ser queimada. Por quê? Ele já não queria que ela ficasse com o filho. Então se ela engravidou, ele falou para ela, continue viúva. Se ela quis engravidar, problema dela, agora ela tem que morrer. Fala, traz essa mulher que a gente vai dar fina, né, na vida dela. Só que, quando estavam trazendo ela para fora, Judá pega e fala. Ela fala bem assim, é muito interessante. Ela manda um recado pro sogro, né, porque a mulher foi esperta. Sofreu muito, né, e aí ficou esperta, calejou, né. Aí fala assim, ela fala, eu estou grávida do homem que é dono destas coisas. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. Então, né, claro, Judá viu que Tamar tinha dado o golpe de mestre, né, que ela tinha dado checkmate aí na história. E a Bíblia relata, né, que Judá reconheceu, né, aquele selo, claro que era dele, né, o cajado, né, o cordão, e fala assim que ela tinha razão, né? Ele fala assim, ela tem mais razão do que eu, porque eu prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E aí a Bíblia fala que os dois não voltaram mais a ter relação. E fala que ela teve gêmeos. Conta a história que ela teve a partir dessa relação, que ela ficou grávida, né? Ela teve 2 filhos, chamados Pérez e Zera. Então essa é a história de Tamar, né? Aí as pessoas falam assim, mas só isso, ela teve 2 filhos? Não. Esses 2 filhos, a partir disso,
né, Pérez, acabou entrando para a história também, né? Por que Tamar fez isso? Porque provavelmente Tamar escutava a história de que o Senhor, que Jeová ia abençoar, né, a descendência de Jacó, né? Ela sabia que Deus tinha um plano sobre a descendência de Jacó, né? E Judá era filho de Jacó. Então ela sabia que a descendência, que a esposa de Judá entraria para a história também, porque existe uma promessa sobre a vida deles, né? Então como ela era casada com o filho de Judá, e porém os dois morreram, né? E aconteceu toda aquela humilhação. E Judá deveria ter dado seu primogênito, né? Seu primogênito não, seu caçula para ela, e ele não deu. Ela sabia que se ela morresse sem filhos, ela estaria excluída dessa história, dessa promessa. E aí ela decidiu ter um plano e sair, né? Ela decidiu levantar do pó da humilhação e se incluir no plano de Deus. Então, essa é a primeira história, esse é o primeiro plano. O primeiro plano, né? Que é... Deus tem um plano, mas nós, como humanos, devemos também ter um plano. Então, o primeiro plano dessa mulher, né, foi a Tamar, que deu início, e depois eu vou contar a história de mais duas mulheres que também, do nada, do zero, da humilhação, do pó, decidiram ter um plano também, né, para entrar para a história. E então, nos próximos vídeos, eu relato as próximas histórias. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que seja de edificação, espero que vocês consigam tirar proveito dessa história e até mais. E no demais, que Deus fale ao vosso coração. Até mais.